Levítico capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. O sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém, queridos? Nós estamos nesse trabalho do altar restaurado, para que o fogo se acenda, para que o fogo esteja ali caindo sobre ele. E esses versículos que eu lhe aconselho a ler um pouco depois, um pouco antes do que eu li, um pouco depois do que eu li, para você entender bem todo o contexto, o conceito do altar, a situação que era apresentada para Israel e o seu apontamento. Porque quando nós lemos as Escrituras, nós temos que observar o que ela diz e os seus apontamentos, a sua tipologia, sua simbologia e para onde direciona. O Senhor deu ordem a Moisés para que edificasse um tabernáculo, e nesse tabernáculo, claro que não tenho tempo de falar aqui sobre todos os elementos, mas havia ali no tabernáculo, era um grande cercado de tecidos. Todos os tecidos, todos os elementos, todos os materiais usados têm uma simbologia e uma tipologia. No tabernáculo, na entrada do tabernáculo, haviam cortinas de 4 cores diferentes: branco, azul, púrpura e vermelho. Carmesim, de maneira que ao entrar, logo à entrada do tabernáculo, estava o altar do holocausto. E adiante o altar do holocausto ficava uma pia, onde o sacerdote ia se lavar para entrar no lugar santo. Ali era o átrio, o pátio. E para entrar no lugar santo, ele tinha então o altar do holocausto, a pia para ele se lavar. Depois ele entrava no lugar santo. Ao entrar no lugar santo, à direita ficava a mesa dos pães da proposição. 12 pães ficavam ali constantemente. À direita, à esquerda de quem entrava, ficava um castiçal, um candelabro de ouro maciço, ouro batido. Mais adiante havia uma cortina. Antes da cortina havia um outro altar, o altar do incenso. E depois desse altar do incenso, abrindo essa cortina, chamava-se Santo dos Santos, o lugar santo. No lugar santo estava ali a Arca da Aliança, que era feita de madeira de acácia, coberta com ouro, e um tampo de ouro maciço, chamado propiciatório, com 2 querubins. Dentro da arca havia um vaso de maná, com maná, havia as tábuas da lei e a vara de Arão, que havia florescido. Mas sempre para chegar naquele local, precisava-se primeiramente sacrificar no altar. E todo ano havia o ano chamado Yom Kippur. E neste ano, ou do jubileu, ou da expiação, melhor dizendo, todo ano um sumo sacerdote, ele entrava até o lugar santo, e até o lugar santo dos santos, na verdade. Todo ano, uma vez na vida. No outro ano, era um outro sacerdote que entrava. No outro ano, era um outro sacerdote que entrava. O sumo sacerdote, ele era levantado como sumo sacerdote, ele fazia todo aquele trabalho. Eu tenho no meu canal uma mensagem chamada O Ano do Jubileu. Tem uns 5 anos essa mensagem lá, mais ou menos.
Eu falo com muito detalhe sobre todo esse conceito aí, é bastante interessante. Mas eu quero voltar com você para Levítico capítulo 9 agora. Nós lemos 6, de 8 a 13, agora Levítico capítulo 9. Eu vou ler aqui alguns versículos, continuando dando o conselho que você leia antes e depois de onde eu vou estar lendo. Eu vou ler aqui em Levítico 9, no versículo 16 até o 24, que diz assim: fez também chegar o holocausto e ofereceu segundo o ritual que foi ensinado e instruído. E fez chegar a oferta de alimentos, e a sua mão encheu dela, e queimou-a sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro, e em sacrifício pacífico que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que aspergiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda e o que estava sobre a fressura, e os rins, e o redenho e o fígado. E puseram a gordura sobre os peitos, e queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a espada à direita Arão ofereceu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo todo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Vem comigo agora aqui para nós entendermos essa mensagem. O título da mensagem é Vida no Altar e o Altar na Vida. Daqui a pouquinho você vai entender porque eu estou dando esse título: Vida no Altar e o Altar na Vida. Altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de adoração. Vez por outra você vai encontrar alguns servos de Deus, Abraão, Isaac e Jacó, onde eles passavam, eles armavam ali o seu altar e ofereciam sacrifício a Deus. Você vai ver isso lá com Abel, com Caim. Você vai ver em várias situações onde os servos de Deus passavam, eles levantavam um altar. Altar simboliza, tipologicamente, lugar de sacrifício e lugar de adoração. Vida de adorador, vida de altar é vida de adorador. Vida no altar é adoração e é sacrifício em louvor e gratidão a Deus. Quando nós falamos de altar, logo você vai observar e vai ver essa máxima de adoração e de sacrifício. Nós lemos no capítulo 6 de Levítico, onde diz o texto: o fogo arderá continuamente, constantemente sobre o altar e não se apagará. Era uma ordem, estava escrito na lei que o altar levantado deveria estar sempre aceso, sempre com fogo, sempre com adoração, sempre com louvor. Quando você olha para o tabernáculo e depois também para o templo que foi edificado depois por Salomão, e você vai ver ali que havia o altar do sacrifício, como eu falei, né, na tenda, e depois no tabernáculo, e depois também no templo, onde era ali feito a adoração constante ao Senhor. Constantemente havia, celebrava-se em adoração, sacrificava-se e ofertava ao Senhor. Tinha a oração da manhã e tinha o sacrifício da manhã às 9 e depois também às 15 horas. Havia vários tipos de sacrifício, vários tipos de apresentação de pessoas com mais condições, menos condições, por isso, por aquilo, não dá tempo de discorrer, mas a máxima é que havia ali então um altar que deveria estar constantemente aceso, constantemente com fogo. Fogo também é um tipo do Espírito Santo de Deus, é uma tipologia do Espírito de Deus, e também aponta para avivamento, para despertamento, para adoração. O fogo ele ilumina e o fogo também queima. Ele queima e ilumina, tira as impurezas e clareia, mostra o caminho correto para nós adorarmos, prestarmos a Deus culto, celebrarmos ao Senhor e entender como devemos servir a Deus. Bem foi dito aqui hoje
que nós temos muitas vezes um jeito diferente, peculiar. Um é mais introvertido, outro é mais extrovertido, outro é mais atirado, mas todos temos uma direção de Deus para adorar, e essa direção nós encontramos nas Sagradas Escrituras. E Deus, diz a palavra do Senhor, que Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando eu falo de altar, logo eu vou observar duas coisas, como eu estou dizendo aqui: a adoração e o sacrifício. E o fogo vai arder no altar. E altar, querido, nós temos que observar que o servo de Deus, como eu disse agora há pouco, onde ele passava, ele edificava um altar. Então nós aqui nessa terra, nós estamos aqui em peregrinação, nós somos peregrinos aqui na terra. Nós temos aguardado do Senhor novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós sabemos que a nossa caminhada é difícil, sabemos que a caminhada não é fácil, sabemos que a luta é constante, mas aqui estamos de passagem. Nós somos peregrinos na face da terra. E o primeiro tipo de altar que eu quero falar aqui nesta noite, de fato é este: o altar de um peregrino. Para tanto, vem comigo para Gênesis capítulo 26 e o versículo 25. Vem comigo para Gênesis, ou vai comigo para Gênesis capítulo 26 e o versículo 25. Se você ler todo o contexto do capítulo 1 até o 25, você vai observar que Isaac chegou no local, cavava poços, vinham os adversários e jogavam pedras, entulhavam seus poços. Achavam outro poço, eles vinham lá, entulhavam os poços. Achavam água em outro poço, eles vinham lá, e até que ele reclamou com a liderança daquele povo, de tal maneira que então ele teve paz. Ele então fez o seguinte: olha comigo o que está escrito no versículo de número 24, 23, 24 e 25. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então, diz o texto, então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Primeiro altar dessa noite que eu quero comentar com vocês, queridos, é o altar de um peregrino, porque onde nós chegarmos, nós temos que fazer conforme fez Isaque. Temos que levantar um altar e invocar o nome do Senhor. Nós temos que cavar um poço, buscar as profundezas de Deus, e nós temos que ter uma tenda. Tenda é morada provisória. Nós não vamos fincar aqui estacas constantes, não. Fincar alicerce aqui não, é apenas uma tenda, porque nós estamos partindo para um lugar de delícias, onde o Senhor Jesus, derramando no seu sangue na cruz do Calvário, nos preparou um lugar para mim e um lugar para você. Então, o primeiro altar é um altar de um peregrino. E o peregrino faz o quê? Ele peregrina, ele está de caminhada, ele está andando, está passando por aqui. Nós estamos marchando para um lugar glorioso, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E nós temos que ter, onde chegarmos, um altar. Onde chegarmos, sabemos que nossa habitação é provisória. Aqui estamos, daqui a pouco estamos acolá, e daqui a pouco mais à frente ainda, e daqui a pouco eternamente com o Senhor, gloriosamente para sempre com Ele, e nunca mais vamos nos mover. Mas até isso somos peregrinos na face da terra. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 1 e o versículo 17. Se você for mais rápido que eu vou contigo aí, jovem. 1 Pedro capítulo 1 versículo 17. Ih, está perdendo, vou ganhar de você, hein? Ah, chegou. 1 Pedro 1 e 17 diz assim: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós estamos aqui peregrinando, meu querido, mas na nossa peregrinação nós temos que cavar um poço e buscar águas claras, águas límpidas, águas frescas, profundeza com Deus, e saber que nós temos que ter uma tenda. Ontem mesmo eu falei que as pessoas muitas vezes na pregação de ontem, elas querem focar aqui na terra, querem ficar aqui, querem fazer da terra o seu reino, o seu lugar de delícia, mas nós como igreja do Senhor, nós temos que cavar um poço, buscar a profundeza de Deus, águas profundas e claras, frescas, que nos refrigeram. Nós temos que ter uma consciência de que a nossa morada aqui é provisória, e temos que saber que onde nós chegarmos, nós vamos levantar um altar para adorar o Senhor, um altar para sacrificar a Ele, um altar de adoração e invocar o nome do Senhor. Chegamos aqui em Cachoeira Paulista, nosso altar tem que estar levantado. Partimos para outra cidade, outra região, nosso altar tem que estar levantado. Em nossa casa tem que ter um altar levantado, na sua comunidade tem que ter um altar levantado, no nosso trabalho nós temos que mostrar que temos um altar levantado, onde tributamos honra, louvor e glória ao nome do Senhor. Altar de alguém que é um
peregrino. Olha comigo, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, do ladinho aí. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 11, diz assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências. Palavra difícil, né? Concupiscências quer dizer desejos, dos desejos carnais que combatem contra a alma. Pedro ensinava: peço-vos, meus amados, como peregrinos que vocês são, e forasteiros, são de fora, que vocês abstenhais dos desejos carnais que combatem contra a alma, porque como forasteiros que nós somos, nós sabemos que temos que caminhar, e onde nós chegarmos, nós vamos levantar um altar, vamos armar nossa tenda e vamos ter um poço cavado. Primeiro altar, um altar de um peregrino. Eu quero dizer que eu sou peregrino aqui nesta terra. Eu quero afirmar que com Cristo Jesus que você é peregrino aqui nesta terra. Eu quero lhe convidar a saber que nós temos uma morada provisória aqui, um altar, mas um tabernáculo, uma tenda provisória. Nós temos que buscar de Deus profundeza do Senhor nas Escrituras, na palavra, na congregação, na comunhão. E também sabemos que onde nós estivermos, nós temos que levantar o nosso altar, porque o fogo vai arder continuamente sobre o altar. Mas tem que ter um altar. Se não tem altar, não desce fogo. Você leu comigo em Levíticos 9, verso 24, que de Deus saiu fogo e acendeu o altar e consumiu o holocausto. Eu levanto o altar, eu coloco a lenha, eu preparo tudo isso, mas Deus faz descer fogo sobre o altar, incendiar minha vida, incendiar a sua vida, despertar a igreja, incendiar realmente, poderosamente, para sermos uma bênção nas mãos do Senhor. Quantos de verdade acreditam que nós podemos levantar um altar diante do Senhor em adoração, e Deus descer fogo do céu e acender o altar da nossa vida, e acender o altar de adoração, acender o altar de evangelismo, acender com poder para evangelizar, e acender com poder para congregar, porque às vezes é difícil congregar, qualquer chuva nos tira da congregação. Qualquer 2 cultos seguidos nos tira da congregação. Qualquer 2 cultos seguidos, ou uma dor no joelho, no pé, na perna, alguma coisa nos tira da congregação, mas não nos tira de uma festa. Se tiver festa, é 2, 3, 5, 10 dias. Olha o mundo aí fora, carnaval, 8 dias tem lugar que é isso a semana inteira. Mas muitas vezes nós não temos coragem de fazer dois cultos a Deus, porque estamos cansados, estamos com isso, com aquilo outro. Mas se tiver um altar com fogo, Deus vai incendiar, vai encandecer e vai nos levantar. E se você acredita, levante as suas mãos ao céu, abra a sua boca e adore ao Cordeiro de Deus. Pode aplaudir também se você desejar. Aleluia. Primeiro altar, o altar de um peregrino. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, e o fogo não vai se apagar, e de Deus saiu o fogo e acendeu o altar. Queridos, tem um outro altar que está lá em 2 Reis, capítulo 16, e o versículo 10. 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 16, versículo 10. Diz assim a Sagrada Escritura: então o rei Acás foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acás enviou ao sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar, conforme toda a sua feitura. O rei Acás era o rei de Judá. A Síria dominava o reino do norte. O reino de Israel era dividido em 12 tribos, e houve uma outra divisão, onde 10 tribos ficaram ao norte, chamado Reino do Norte, e 2 tribos ficou ao sul, Judá e Benjamim, chamado Reino do Sul. O Reino do Norte caiu nas mãos da Assíria no ano 722 a.C. No ano 586, o Reino do Sul caiu diante de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Mas, enquanto isso, o rei da Síria dominava o Reino do Norte. E por uma ocasião, Acás, preocupado com os adversários, ele foi buscar ajuda na Síria. Preste bem atenção nisso. Ao invés de buscar ajuda no Senhor, foi buscar ajuda no rei ímpio, no rei que servia a outros deuses. E ele foi até a Síria, ele foi até Damasco, rei Acás. E quando ele chega em Damasco, ele vê um altar muito bonito, muito formoso, um altar que chamou-lhe a atenção. E o texto diz a palavra do Senhor, e eu vou repetir:
Então o rei Acás foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acás enviou ao sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar, conforme toda a sua feitura. Verso 11: E Urias, o sacerdote, edificou um altar, conforme tudo que o rei Acás lhe tinha enviado de Damasco. Assim fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Antes do rei chegar, esse Urias já tinha montado o altar conforme o modelo. O rei Acás viu o altar, meu Deus, que altar bonito. Isso que é altar, não é aquele que tem na Israel, no templo do Senhor. Isso aqui que é altar de verdade. Isso aqui é um altar de responsa, como se fala na gíria. E mandou um modelo para que fizesse um altar exatamente igual ao altar do rei ímpio, que servia a deuses ímpios, a deuses pagãos, homem ímpio. Então ele faz isso, manda lá. Quando ele chega dessa viagem, o altar já está montadinho. Olha comigo, continua, verso 11: Veio, pois, o rei de Damasco e viu o altar. E o rei se chegou ao altar e sacrificou neste altar, e queimou o seu holocausto e a sua oferta de alimentos, e derramou a sua libação, e aspergiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos sobre o altar. Porém o altar de cobre, este altar que era dado pela palavra de Deus, com ordem do Senhor, porém o altar de cobre que estava perante o Senhor, ele tirou de diante da casa, e de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do altar, ao lado norte. E o rei Acás ordenou a Urias, que o sacerdote, dizendo: Queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de sacrifício da noite, o holocausto do rei e a sua oferta de alimentos, e o holocausto de todo o povo da terra e a sua oferta de alimentos, e as suas ofertas de bebidas, e todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue de sacrifícios aspergirás sobre ele. Porém o altar de cobre será para mim, para nele inquirir. O que está dizendo aqui? O altar do Senhor, ele deu ordem a Moisés, deu padrão, deu modelo, deu conforme o modelo do que foi dado no monte. Ele disse assim: olha, esse você tira e coloca ao lado. Esse altar aqui é o altar bom. O de Deus não é bom, mas esse aqui é bom, você coloca aqui. O altar, que é o de cobre, revestido, era de madeira, revestido de cobre, e você vai fazer o seguinte: eu vou usá-lo para inquirir. Vai usá-lo como amuleto, vai usá-lo como um meio de adivinhação. Acaso usou o altar de Deus para um meio de adivinhação? Vou ou não vou à batalha? Compro ou não compro? Vou ali ou não vou? Como muitas vezes as pessoas fazem isso com a Bíblia também. Pegam a Bíblia, minha mãe mandou bater nesse, vou lá ou não vou? Mas não é. Ou deixa aberto no Salmo 91, ou no Salmo 93, ou 23, alguma coisa assim, como algum amuleto. Não é. E quando você olha para as Escrituras Sagradas e vê essa situação, o rei pegou então o altar que Deus deu o modelo. Olha comigo o que está escrito lá em Êxodo 27, versículo 1 até o versículo 8. Êxodo 27, versículo de 1 a 8. Êxodo 27, de 1 a 8. Diz assim a Sagrada Escritura. Êxodo 27, de 1 a 8. Achei. Farás também o altar de madeira de acácia, 5 côvados será o comprimento, e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também os seus recipientes para recolher as suas cinzas, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros. Todos os seus utensílios farás de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede. E farás esta rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porá dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirá de cobre. E os varais serão postos nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar, quadrado for levantado. Oco de tábua os farás, como se te mostrou no monte, assim o farás. Deus, você vai encontrar aqui em Êxodo e até mesmo em Levítico, várias passagens onde está escrito assim: farás como foi mostrado o modelo no monte. Vai fazer conforme o modelo que foi lhe mostrado no monte. Então havia um modelo, havia uma forma. Você vai encontrar isso lá em 25, também 40 de Êxodo, dizendo: assim, assim, assim serás, e fará conforme o modelo. Há um modelo, há uma maneira, uma regra. E quando nós olhamos para isso, eu observo que este rei Acás
que deveria observar conforme o modelo que foi dado no monte. Ele viu um altar, e este altar era bonito mesmo. E às vezes nós vimos aí coisas aí fora que é bonita, e queremos trazer, e trazemos até para o culto, para a adoração, para servir a Deus. Mas não é o modelo que Deus deixou, não é a forma que Deus deixou. Se não está na Bíblia, não tem como eu colocar. Se não está ali prescrito, não está ali dito, eu não faço. Então ele pegou aquele modelo e desprezou o modelo e achou um outro altar, e neste altar ele sacrificou ao Senhor. E o fim de Acaz não foi um fim bom. Seus filhos foram maus. Tudo aconteceu ali por causa dessas situações terríveis. E assim acontece muitas vezes. Nós pegamos um altar lá fora e queremos fazer igualzinho o mundo lá fora. Vamos fazer assim. Vamos fazer agora. Tem tanta coisa no mundo gospel hoje em dia. Tem forró gospel, tem axé gospel, tem pagode gospel, tem bloco de carnaval gospel, só para dar um pitaco aqui. Outro dia eu vi que tem casa noturna gospel, boate gospel, e assim por diante começam essas coisas. Mas não tem problema, não tem problema. A Bíblia nos informa no livro de Cantares, capítulo 2, versículo 15, se não me falha a memória, diz assim: apanhai-me as raposas e as rapozinhas, porque elas fazem mal à vinha, e as nossas vinhas estão em flor. O que quer dizer? Raposa grande, às vezes a gente enxerga e pega ela, mas a pequenininha passa, deixa uma brechinha, ela passa. A grande, às vezes nós conseguimos ver e barrar, mas a pequenininha, ela vai lá, entra e faz um estrago na vinha, e a vinha está em flor. E a vinha é uma tipologia da igreja, do povo de Deus, que foi lavado e remido pelo sangue do Senhor. E Deus deu um modelo para o povo de Deus, e o povo de Deus não precisa do modelo lá fora, o modelo ímpio, o modelo pagão, o modelo dos deuses das trevas aí da terra. Não, nós temos um modelo diante de Deus, que é um modelo onde vai descer fogo, onde vai acender, onde vai arder, e a nossa adoração chega diante do Senhor, mesmo com a voz rouca, mesmo com a voz falha, mesmo sabendo muito bem falar e nem articular bem as palavras, mas a nossa adoração chega diante de Deus, porque o nosso altar tem um modelo, e o modelo de adoração é um modelo conforme Cristo nos dá na sua palavra. Não adianta queremos copiar o que está lá fora, nós temos que ter um modelo conforme foi dado no monte. Há uma maneira de adorar a Deus. Adoro do meu jeito. Não, meu querido. Você lembra quando alguns morreram porque a arca foi levada de uma região para outra e foram ver a arca e morreram? Você lembra quando Nadab e Abiú morreram porque apresentaram um fogo estranho? Você se lembra quando aqueles homens foram socorrer a arca, estava em cima de um carro de bois e deu de cair, foram socorrer Uzá e Aiô, tocaram a arca e morreram porque tem uma forma. Mas o povo ímpio não tem um modelo, mas nós temos um modelo para servir e para adorar a Deus. Deus nos trouxe aqui nesta noite para mostrar que nós temos um modelo, e que o altar tem que estar em pé, o altar tem que estar com uma lenha, o altar tem que ter fogo, e se estiver apagado, Deus vai acender o fogo aqui nesta noite, porque de Deus desceu o fogo e acendeu o altar. Não é brincadeira, não é palavra chavão, não é clichê de pregador, não. Eu não prego para fazer bonito, eu prego para a glória de Deus, eu prego para que o nome dele seja exaltado, para que eu seja consertado, para que eu tenha um altar em pé, cheio de lenha, e que esta lenha seja bem seca, para que ele venha descer fogo e o fogo fique continuamente aceso. Precisamos disso, querido. Quando começamos, talvez 10, 15, 20, 30, 40 anos ou mais, nós era uma tocha, como diz alguns aí, era uma bênção, não perdia culto, era culto de manhã, de tarde, de noite, domingo, escola bíblica, vinha em jejum, passava o dia, a manhã na escola bíblica, depois tinha ensaio de departamentos, alguns irmãos saíam para evangelização, à tarde tinha culto ao ar livre, à noite tinha culto, o povo chegava e adorava a Deus, não tinha chuva que barrava, o povo não tinha medo de barro, nem medo de pó, nem medo de chapinha que vai estragar o cabelo, não tinha nada disso. Mas hoje o negócio está ruim, pastor. Às vezes tem um altar, mas não tem lenha no altar, às vezes tem lenha, mas não tem um altar. Mas nesta noite Deus vai mostrar que ainda tem altar, ainda tem lenha e ainda tem fogo de Deus para acender um altar na nossa vida. E a prova disso vai ser: se tiver culto amanhã, você vem, porque bater no peito aí eu vou, mas depois, quando a coisa não vai. Deus vai despertar, Deus vai despertar um povo nesta congregação. É claro que eu estou gravando, vai para o meu canal, mas agora eu estou falando especificamente para os que aqui estão.
Deus lhe trouxe aqui para marcar esta data, para mudar a história da sua vida, da sua existência, porque Deus não é Deus de brincadeira, Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus que acende o altar, mas precisamos levantar um altar. Ele deu o modelo, mas os homens tiveram que levantar um altar, e nós vamos levantar junto com o pastor Ed, junto com a liderança, junto com os irmãos, vamos chegar ali de mão dada, de ombro apoiando, e vamos dizer: Senhor, estamos aqui, agora pode descer fogo nesta minha vida, no meu altar, no altar da minha existência. Quantos acreditam nisso? Levante a sua mão e adore ao que vive para sempre, que reina, que tem todo o poder nos céus e na terra, porque Ele é bendito, glorificado seja o nome do Senhor. Terceiro altar, altar restaurado. Vai lá comigo para 1 Reis, capítulo 18. Eu vou ler alguns versículos aqui. 1 Reis 18, 17. Este é bastante conhecido. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso de número 17. Diz assim a palavra: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiram a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel, portanto 850 profetas ímpios. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal é Deus, então seguiu. Porém o povo nada respondeu. Pula comigo agora para o versículo 27. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque Ele é um Deus. Porque pode ser que esteja falando, ou esteja fazendo alguma coisa, ou alguma coisa está intentando, ou dormindo, e vai ser despertado. O que aconteceu aqui? Chamou os 850 profetas, mandou que eles fizessem sacrifícios, clamassem ao seu Deus, e eles clamavam, eles se cortavam, e gritavam a Baal, gritavam a Azerá. 400 profetas de Baal, 450 de Azerá, 850 profetas gritando e clamando pelo seu Deus, e nada aconteceu. Agora vem comigo para o versículo de número 31. Elias tomou então, vou pegar o 30. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Para começar, se não restaurar o altar, não vai ter fogo, não vai ter presença, não vai ter avivamento, não vai ter nada. Eu precisei restaurar um altar na minha vida, não uma não, mas algumas vezes na minha vida. Eu precisei do tratar de Deus na minha vida e saber que eu tenho que ter um altar levantado, tenho que ter lenha nesse altar para que Deus desça fogo e acenda. Eu precisei entender que eu tenho que ter meu altar restaurado para adorar a Deus e a minha adoração chegar diante do Senhor. Eu precisei saber e aprendi isso a duras penas, que eu preciso de um altar restaurado. Venha comigo. Verso 30 ainda, no finalzinho. E restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego, uma valeta em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha, e mandou então que enchesse de água ali. Deixa eu correr aqui. E mandou que enchesse, mas de novo torna a encher, e assim fizeram 3 vezes, de maneira que a água corria ao redor do altar até o rego, e encheu-se de água. E sucedeu que, verso 36, que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, ou seja, às 15 horas, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel. Eu quero que você faça essa oração comigo agora aqui. Repita comigo: ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, manifesta-se hoje que Tu és Deus em Israel, que Tu és Deus em Cachoeira Paulista, que Tu és Deus no Brasil, que Tu és Deus nos confins da terra.
E disse o profeta: que eu sou teu servo, e que confirme a palavra e confirme a tua palavra. Conforme as tuas palavras, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor. Aleluia. Então caiu o fogo do Senhor. Eu posso ouvir um barulho de aleluia aí? Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Então, aleluia, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo. Agora o povo estava calado, mas agora diz o texto: e vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, Deus vai incendiar, Deus vai acender. Mas primeiro tem que restaurar o altar. Tem que restaurar o altar. Não existe fogo sem altar. Não existe altar de adoração sem lenha. Não existe altar com lenha sem oferta. Não existe oferta decente sem que haja conserto. E Deus então ouviu a voz do profeta. Os profetas de Baal e de Azerá ficaram gritando, horas e horas, se cortavam e pulavam. E então Elias zombou deles: olha, clama mais alto. Talvez Baal foi fazer compra no shopping, talvez está assistindo a novela das 8, talvez foi ver o final do campeonato, do que você não perde o culto, mas não perde o final do campeonato. Perde o culto, mas não perde o fim da... Eu ia falar desgraça, mas não pode falar que é desgraça, que é a palavra feia, né? É falta de graça. A desgraça do Big Brother não perde, mas deixa o culto ao Senhor. Mas hoje Deus vai arrancar a cinza, vai colocar lenha e vai acender o fogo e vai despertar a igreja. E se você acredita nisso, abra sua boca, glorifique a Deus e se prepare para o mover de Deus na sua vida. Último altar, o altar consumado. Eu estou encerrando. Vai comigo para João, capítulo de número 19. João 19. João, capítulo 19, verso 31. Desgraça não é palavrão, irmãos, é falta de graça, amém? Porque a Big Brother é uma desgraça na vida de muitos, não só isso, e outras tantas coisas. João 19, verso 30. Eu vou ler o 28, 29 e 30. Depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ensopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: tetelestai, que quer dizer, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O altar consumado. Primeiro altar, altar de um peregrino, altar, tenda e poço. Segundo altar, um altar copiado, que para nós não interessa, tem que ser conforme o que foi dado no monte. Terceiro altar, altar restaurado, para nós interessa. E quarto e último dessa noite, esse é o maior, o melhor, o mais prazeroso de todos, apesar da dor, mas o que nos traz a paz. É o altar chamado cruz do Calvário, do Gólgota. No monte chamado Gólgota, lembra que foi dito para Abraão: faze tudo conforme o modelo que foi lhe dado no monte. E Jesus no monte Calvário, ali estava o modelo de altar, ali estava a oferta e estava também o ofertante, ali estava o sacrifício e aquele que sacrificava, ali estava aquele que João Batista ao olhar disse: eis o Cordeiro de Deus. Presta atenção. No altar era colocado bezerro, era colocado uma ovelha, um cordeiro. Algumas situações aconteciam assim. Havia situações diversas de sacrifícios. Mas quando nós olhamos para esse texto, para essa passagem específica que eu falei agora, João 1 e 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o mundo para que servia o holocausto? Para apaziguar, para cobrir o pecado do povo, uma tipologia, símbolo, apontamento daquilo que viria, daquilo que seria à frente.
Não precisamos mais sacrificar, ter altar de pedra, colocar ali, matar cordeiro. Não precisa disso não. Porque este altar é o altar consumado, o último altar, a cruz de Cristo. O tipo do fogo que caía no altar, que consumia ali o holocausto, que consumia a ovelha, o cordeiro, é isso que aconteceu com Cristo. Ali estava sendo consumido e consumado. Ali está sendo sacrificado por nossos pecados, porque o que era feito era apenas para cobrir, apontando para o Cristo que veio. E quem estava na antiga aliança olhava para o Cristo que viria, e nós agora olhamos para o Cristo que veio. Você entende isso, querido? Ali na cruz, o Cordeiro de Deus foi sacrificado. Ali na cruz, o Cordeiro de Deus foi apresentado. Agora, guarda isso, o Cordeiro de Deus. O homem não tinha como solucionar essa situação do pecado, mas Deus tem um cordeiro, o cordeiro dele. Ele pegou o cordeiro que era dele e ofertou e ofereceu, e diz a palavra: e Deus enviou o seu filho ao mundo. Ele deu e doou o seu cordeiro, deu o cordeiro dele para que morresse lá naquele altar, lá naquele sacrifício. Ele disse: está consumado. Eu não preciso sacrificar mais. Eu não preciso sacrifício de todos. O meu sacrifício em adorar e louvar, sacrifício de louvor e adoração a Deus, porque o altar levantado último foi lá no Gólgota. Eu lhe convido a ficar de pé nesse momento para nós rendemos adoração e glórias e graça por causa deste altar, onde Deus tem um cordeiro. Deus tem um cordeiro. Deus tem o cordeiro e Ele doou esse cordeiro para que morresse por nós pecadores. E tendo Ele feito isso, João 10:9 diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagens. Eu já disse aqui em outras ocasiões também, que pela porta das ovelhas, a ovelha entrava e não saía mais viva, porque era morta. Mas por causa de Cristo nós podemos entrar e podemos sair, porque Ele entrou e morreu em nosso lugar. No altar do sacrifício último, Ele disse: está consumado. Ali Ele declarou a vitória da igreja, declarou a minha vitória, a sua vitória, a minha bênção, a sua bênção. Ali Ele consumou, está consumado, o maior de todos os altares. Eu quero te convidar agora a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos por um instante, e nessa oração você adorar a Deus por causa deste altar, o altar consumado. Este altar é o altar onde derramou o seu sangue para consumar a vitória da igreja, a certeza que a igreja vai chegar naquele grande dia, como um peregrino que aqui está, mas vai chegar-se diante do Senhor. Estamos caminhando para esta ocasião. Pai querido, Deus bendito,